Olá, pessoal. Tudo bem? Só esperando aqui um pouquinho o professor. A gente vai já começar, tá? Só um minutinho, tá, gente? Ele vai já, daqui a pouco ele tá entrando. Aí a gente dá início à nossa live. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Certo. O áudio tá bom, né? Oi, Clécius, tudo bom? Só um minuto, pessoal. A gente vai já começar. Só um minutinho. E Náglia? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena? Boa noite. Ele mandou uma mensagem, tá quase entrando, tá, pessoal? E aí, gente, Jéssica, Clécius, Virna, que bom a presença de vocês. Pessoal, por enquanto que o Dr. Sérgio ainda não chegou... Ah, acabou de entrar ele, ó. Dr. Sérgio, o senhor tem que solicitar a entrada. Oi, oi, Olá, doutor tudo Sérgio, bem? tudo bom? Tudo bem você? Boa. Tudo bem, graças a Deus. Tá presa também? Tô. O senhor tá em Campinas? Tô aqui em casa. Ah, eu tô em Crateús, aqui no interior do Ceará. É, O bom da tá internet é que certo. conecta a gente à distância, né? Claro, fica tudo pertinho, sem problema algum, muito rápido. Sem E tá tomar tudo, avião, que é melhor. é... e tá tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Preso, né? Tem jeito. Como todo Graças mundo. a Deus. E aí? Bom, gente, vamos ao início, né? Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Kessia, tá? Sou tutora da Liga Acadêmica de Dorofacial e professora da disciplina de Dorofacial da Faculdade Paulo Picanso. E hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui o professor Antônio Sérgio Guimarães, que é um grande nome nessa área de dorofacial e disfunção temporomandibular. O doutor Sérgio, ele é mestre, doutor, PhD na área de dorofacial, é autor de autor de mestrado e coordenador do programa de mestrado em DTM, dorofacial, também professor de graduação, de pós-graduação, no caso, especialização. Ele é conhecido
mundialmente, está nessa área de DTM há mais de 40 anos e foi responsável por grande parte da minha formação em DTM orofacial. E eu admiro muito esse professor que está aqui com a gente hoje, ele sabe disso. Apesar de ter dado um trabalhinho, né, doutor Sérgio? Mas doutor Sérgio é uma pessoa maravilhosa, super humilde, e hoje está aqui para colaborar conosco nesse aprendizado de DTM orofacial. Claro. Doutor Com Sérgio. certeza. Oi. Bom, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a evolução da disfunção temporomandibular ao longo dos anos. Como o senhor vê essa evolução da disciplina de DTM orofacial ao longo dos anos? Sim, então, primeiramente eu queria agradecer os colegas, que estou olhando para você, mas às vezes eu vejo quem está chegando aí, e aí vi um grande amigo de muitos anos, também foi meu aluno, o Reinaldo Martins. Abraço, Reinaldo, lá de Cuiabá. O Reinaldo também desculpa, o Reinaldo é autor de um livro que eu também gosto muito. Sim, ele acabou de entrar aí, eu vi. Então, boa tarde aí para os colegas, para a Grácia, que é da nossa equipe também, junto do nosso grupo. E então, quando a gente já começa a falar sobre história, é um bom sinal e é um mau sinal, né? Sinal que você está há muito tempo na área, você já passou por muitas coisas, e realmente eu comecei do zero, quando a especialidade não existia. Eu fui um dos que fui batalhar muito por ela, e tudo começou, em 2000 a gente teve o reconhecimento. Eu me formei em 76, em 74 eu já comecei a me interessar sobre articulação temporomandibular. Na época eram poucas pessoas que falavam, e praticamente eram 3 colegas, um que era um colega que fazia uma carreira universitária muito interessante, que era o professor lá da USP, depois ele foi para os Estados Unidos, o professor José Santos Júnior, e outros 2 que eram clínicos que falavam sobre disfunção, né? Cada um falava dentro do seu olhar, e os olhares foram muito diversos, né? Ó, tá entrando uma colega agora do México. Que bom. Então, Ale, boa tarde, querida, tudo bem? Então, e aí, você sabe que a ideia de disfunção, com oclusão, com falta de dente, com aspectos anatômicos, né? Então, sempre foi visto, e infelizmente até hoje, as pessoas querem associar uma queixa que é muito difícil a EAD. A gente entender, porque é uma queixa individual. A dor é impressão digital de cada pessoa, cada um a sente da sua maneira, e é o motivo de 90% dos pacientes que vêm nos procurar por queixa de dor. Então, até a odontologia entender essa situação e colocar em prática, né? Pôr em prática esse entendimento, ainda vai demorar alguns anos. Porque ainda o dentista, se você olhar, você vai encontrar N cursos, né, sobre a associação de aspectos anatômicos com disfunção temporomandibular. E essa relação, na realidade, é muito fraca, muito pouca, ou até mesmo inexistente. Então, o caminho é longo, o caminho é árduo. Você sabe que, atualmente, a ciência tem sido confrontada, né, toda hora. Isso é baseado em evidência científica, a gente tem que seguir, não, mas eu quero que siga dessa maneira. E assim é a odontologia também.
né? Existe assim um buraco, uma fenda muito grande entre o lado das pessoas que produzem trabalho científico, que pesquisam, e do outro lado o clínico, né? E o clínico ele deveria ouvir um pouco mais o que as pessoas que pesquisam, né? Porque a pessoa que pesquisa ela está em contato com o paciente também. O pesquisador não é um cara que fica só no livro, um cara que fica só no laboratório, apesar de trabalhos de laboratório serem importantíssimos, né? E essa é a grande vácuo que existe hoje na odontologia, né? As pessoas que sabem estudar, sabem ler um trabalho científico, e outras pessoas que vão no achismo, no o que é interessante para mim financeiramente. Então, é essa mescla que a gente vive. E a área sempre foi assim, desde o início do século passado, né, aliás, desde final de 1800, com a classificação de Engel, que falava sobre arranjo dental, né, posição de dentes. E o Engel colocou como classificação de maloclusão. E aí ficou como classificação de maloclusão. E se é maloclusão, é uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, a gente tem que arrumar. Mas é uma coisa ruim que está presente em 100% da população. Então, é muito difícil esse entender. E quando você fala de dor, você existe uma série de coisas, né? Tem a crença do paciente que aquele tratamento vai ser bom. Então, se você me perguntar qual que é o tratamento bom, é o tratamento que o paciente acredita, porque tudo dá certo, né? Senão, não existiria milagre. O que é o tratamento por milagre? É o tratamento feito na cabeça do paciente. Então, se você me falar, isso é bom para DTM, depende para quem. Se a pessoa acreditar, se a pessoa tiver fé naquilo, vai ser bom. Então, todas essas coisas, na hora que associam a um paciente de disfunção, porque o paciente de disfunção é um paciente como qualquer outro que tem uma doença musculoesquelética. Ele tem queixa de dor, ele tem dificuldade para fazer os movimentos, ele tem dor ao fazer o movimento. Então, não existe diferença, não é, entre uma doença sistêmica e a disfunção temporomandibular no aspecto músculo-esquelético. Se bem que os músculos da mastigação têm algumas características individuais que são únicas. Então, o paciente, ele é nebuloso. O paciente é um paciente difícil, né? Porque tem pacientes que chegam para você e falam assim, doutor, se matar é pecado? Poxa, eu sou dentista, não vou saber responder isso, não é? Tem outro paciente que fala assim, eu tenho, assim, queixa de dor. Como é que você vai avaliar a queixa de dor? O que é muita dor, o que é pouca dor? Tem pacientes que falam principalmente para ortodontista, que bom, hoje o senhor vai trocar o arco, e cada vez que troca o arco dá uma dorzinha gostosa. O que é dorzinha gostosa? Não é? O outro fala assim, eu não faço mais nada na minha vida porque eu tenho dor. Então, um acha bom a dor, o outro acha ruim a dor. A gente está cansado de ouvir os colegas falarem assim, hoje o treino não foi bom porque eu não estou sentindo dor. Então, para um treino na academia ser bom, você tem que sentir dor. Claro, porque cada vez que você sente dor, você tem uma descarga de endorfinas que faz você sentir bem. Você passa pela dor para você sentir um bem-estar depois. Mas o paciente que chega para nós, ele vem com essa queixa, com queixa de dor. Teve um paciente que há um mês atrás, né, o aluno me chamou, claro, eu não vejo todos os pacientes na clínica, é impossível. Né? Lá na Escola Paulista a gente atendeu mais de 10 mil pacientes, né, chegamos a 10 mil e pouco. Agora na São Leopoldo, em Campinas, a gente tem quase 7 mil pacientes atendidos. Então, claro que eu não vejo todos. Tem dias que passam 100 pacientes, 120 pacientes no ambulatório. É muita coisa, mas sempre alguma coisa diferente, os alunos me chamam. E aí o aluno me chamou, eu fui conversar com a senhorinha falou assim, olha, doutor, eu queria dar os parabéns, não é, para o seu aluno, ele foi muito bom para mim,
eu resolvi o meu problema, há muitos anos eu sentia dor, mas eu estou falando para ele que vou parar o tratamento, porque a partir do momento que eu deixei de sentir dor, meus filhos não mais me procuraram. E eu sinto muita falta deles. E eu consigo perceber que o motivo de fazê-los ficar comigo era eu ter a queixa de dor. Então, é isso aí, eu vou parar o tratamento. Então, você chega a ouvir até isso das pessoas. Então, a pessoa tem um interesse em manter aquele estado de dor para poder chamar atenção, ou da família, ou do marido, ou do empregador, de alguma situação, não é? Ou chamar atenção para ela mesma. Então, é muito difícil, porque o paciente vem e ainda com a formação do dentista, que é uma formação espetacular no aspecto mecânico, né? Habilidade manual, tudo isso o dentista brasileiro tem a chance de ter muitos pacientes para atender. E, por exemplo, na Holanda, todo o aprendizado dos dentistas em relação à remoção de cárie, preparo de coroa, é tudo robótico. Então, você não vê o paciente, é tudo no robô. Então, eu tive a oportunidade de uns anos atrás, ir lá na faculdade de Amsterdã, show, né? É a faculdade de primeiríssimo mundo, mas falta aquela presença do ser humano como paciente para você poder treinar sua habilidade manual de uma maneira real, coisa que aqui para nós é muito fácil e é uma grande chance para o dentista se tornar tão bom quanto ele é. Só que ele é bom no aspecto manual, ele é bom no aspecto estético, não é? Agora, quando você fala na situação de dor, que é mais de 90% dos pacientes, aí você não tem estética, você não tem forma, você não tem imagem, e muito difícil você usar a sua habilidade manual para controlar um aspecto dessa queixa. Então, nos sobra o quê? A capacidade intelectual, não é? De você entender, compreender cada pessoa como um ser único individual. E a queixa dela é importante para ela, e não para você e não para mim. E isso precisa de muito treino. Isso, no início, o colega se perde, né? Ele sente muita incerteza. Eu já vi isso muitas vezes de alunos. Ah, professor, o senhor está me tirando o tapete, eu não tenho mais parâmetro para nada. Não, dor é assim, dor você não tem muito dados objetivos, não tem número, não tem ângulo, não tem forma, e quando o dentista entra nessa área, ele fica um pouco inseguro. Não é como você ficou, e você sabe que ao longo do tempo, o conhecimento vai sendo adquirido, e o entendimento vai sendo dado. E a partir do momento que o entendimento sobre aspectos relacionados físicos e emocionais da dor, tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo aquilo que é da nossa área base, como ortodontia, como cirurgia, como prótese, ela tem pouco espaço. Certo? Então, esse é o conhecimento. O que a gente tem que trabalhar hoje é dar o conhecimento para o colega de como acontece, como é o processar do pensar e da manifestação da queixa de dor por parte dos pacientes. Então, isso que é importante a gente estabelecer essa nova forma de abordagem do dentista a um paciente com uma queixa que você não enxerga, você não conta, você não precisa uma máquina calculadora para ver buraco em dente, né, ou cor de dente, ou posição de dente. E isso espelha o entendimento até dos pacientes. Tem paciente que pergunta para mim, doutor, o senhor tem consulta semana que vem? Tenho. Tá, quanto é? É X, não é? Assim, ela fica assustada na hora que você fala, é X. Aí ela fala, puxa, mas o senhor cobra para fazer orçamento? Ô filha, você não está vindo aqui para eu te contar quantos dentes faltam na sua boca e qual o valor de cada dente para eu repor. Né? A sua queixa é totalmente diferente, é um outro mundo, mas a educação
do paciente ainda é importante, não só a educação do dentista, a educação do paciente. Esse é um trabalho árduo, um trabalho vagaroso, e vamos lá. Com certeza. Cada paciente tem a sua dor, né? Como o senhor mesmo fala, dor é impressão digital. Cada um sente de uma forma diferente. Tem uma pessoa perguntando aqui, professor, no caso dessa paciente que está usando a dor para chamar a atenção da família, como uma forma adequada de proceder na resposta desse paciente? Então, é a mesma coisa que eu sempre conto, porque isso me chamou muita atenção. Numa outra clínica, um outro aluno vem e fala assim, ó, o paciente quer falar com o senhor. E aí eu fui conversar lá com a senhorinha, aí ela falou para mim, doutor, professor, querer se matar é pecado? É uma coisa muito estranha, né? Alguém chegar para você e falar, querer se matar é pecado. Afinal de contas, eu sou dentista e tenho que trabalhar eticamente, né? E aí que eu respondi, olha, senhora, se a senhora tivesse uma dor de dente, eu saberia o que responder. Agora, se é pecado ou não, depende da sua religião. Aí a senhora vai perguntar para o pastor, para o padre, para o monge, sei lá, para quem, né? E agora, ter esse pensamento não é um pensamento agradável. Então, dentro da área de saúde, existem pessoas que são preparadas e são formadas para poder dar essa informação para a senhora, que elas estudam muito como acontece o pensar das pessoas e como as pessoas agem conforme o pensar delas. Isso é uma área da psicologia ou da psiquiatria, que a senhora deveria conversar. Não é? Aí ela fala, não, eu já marquei a hora com o psiquiatra. Então, a mesma coisa. Aquela senhora, não sou eu que vou falar para ela. Não é? A senhora está usando um problema físico para chamar a atenção dos seus filhos. Será que não existe uma outra abordagem que a senhora pudesse conviver bem com eles, sem ser de uma maneira que a senhora tenha um sofrimento físico? Não sou eu dentista, então ela tem que procurar um psicólogo que vai trabalhar com ela, ou mesmo trabalhar com ela para ela viver bem sem a companhia dos filhos. Tem jeito. Professor, e como você trabalha o diagnóstico na clínica? A gente sabe que grande parte dos pacientes chegam na nossa clínica com queixas, principalmente de dores que perduram há muito tempo, dores crônicas. Você vê muita importância em estar pedindo exames de imagem para esse paciente? Como você aborda o diagnóstico desses pacientes? Então, a maioria dos pacientes, começando no início, né? Lógico, começando no início da nossa sessão aqui. Você falou como que é a história. A história no passado, a gente, não que eu entenda hoje muito, mas no passado o dentista não entendia nada de dor, nada de dor. Então, dor para nós era uma consequência óbvia. Se você tem um dente torto, se é uma falta de dente, se você está fora de relação cêntrica, então todos esses conceitos antigos e ultrapassados, né, de dimensão vertical, tal, que perda de dimensão vertical gera dor, toda essa coisa que foi colocada de uma maneira empírica, não é, para nós, e o pior ainda é colocada de uma maneira empírica para nós, a gente levava em consideração. Então, por exemplo, eu fazia ajuste, o paciente chegava, eu manipulava, levava a mandíbula lá para trás, porque era a relação cêntrica, cada um usava a sua técnica, e claro que você não vai ter o mesmo toque da máxima intercuspiração. Aí falava para ele, ó, você está fora de relação cêntrica, e essas interferências fazem o quê? A sua mandíbula quer fechar assim, bate na interferência e vem para frente. E isso acontece N vezes, aconteceu por anos, e agora a sua musculatura não suporta mais. Então vamos fazer um ajuste oclusal para você não ter mais dor. E assim a gente fazia. Aí o paciente, se gostasse de você, não é? Porque tem muitos pacientes que chegam, né, no consultório e falam assim, ó, não vou mais naquele dentista porque ele só desgasta o meu dente, eu já estou sentindo dor no dente, eu não sei mais se eu tenho dente, de tanto que ele desgastou. Tá? Então tem pacientes que fogem do dentista por causa disso. Mas aquele que gostava de você e de uma maneira honesta, voltava e falava assim, olha, você fez aquele ajuste e tal, senti que tem uma diferença na minha boca, mas aquela dor que eu vim reclamar para você, ela continua.
Então, o que, que a gente falava? O que era ensinado para a gente? Olha, senhora, eu já fiz ajuste oclusal em mais de 1.000 pessoas, e todas elas melhoraram, não é? Melhoraram na sua cabeça, porque a partir do momento que o paciente não volta mais te procurar, você o coloca dentro do saco de pacientes que você venceu, que você resolveu o problema, sem ao menos ligar para eles e saber se realmente resolveu ou não. E aí você falava o quê? Ah, senhora, ó, o ajuste oclusal está perfeito. Eu sou o rei do ajuste oclusal. Com certeza eu tenho muita prática em fazer isso. Se a sua dor está voltando, é porque a senhora tem algum problema de relacionamento na sua casa, ou com o marido, ou com alguém, ou no trabalho. Então, a senhora tem que ir no psicólogo, porque da minha parte está resolvido, né? E a mesma coisa, o paciente que chegava para fazer uma profilaxia, eu fazia a manipulação, via que ele tinha as mesmas interferências, porque a posição de contato posterior não coincide com a máxima intercostulação, e isso era visto como interferência. E o paciente que vinha fazer uma limpeza, eu fazia a mesma manipulação, via aquela interferência, e perguntava ao paciente, a senhora não tem dor de cabeça? Não. Puxa, mas nem no período pré-menstrual? Não, doutor. Acho que nem cabeça eu tenho. Então, a senhora tem duas vezes sorte. Primeiro, tem um monte de interferência que gera dor a muitos pacientes, e a segunda de estar aqui, que eu sou o rei do ajuste oclusal, vou fazer o ajuste oclusal, e nunca mais, a senhora não teve dor até agora, o resto da sua vida não vai ter dor na cabeça, nunca mais, né? Então, era isso que a gente era ensinado, era isso que era o conhecimento da época. Eu não me arrependo de ter feito muito ajuste oclusal, de deixar dente transparente. Por quê? Porque era o conhecimento. Hoje, eu não me permito fazer isso. Por quê? Porque eu sei que está errado, que são outras situações, não é? Se você perguntar para qualquer dentista em qualquer lugar do mundo, como é que ele analisa uma maloclusão? Pode ser com scanner, pode ser com o que for, meu. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o modelo superior e vai interdigitar no modelo inferior. Vai ter que ter toque dental para ver se a maloclusão existe ou não existe. Aí a segunda pergunta é, quanto tempo você tem que ficar, fisiologicamente, você deveria ficar com o dente tocando? 10 minutos, 12 minutos por dia? Então, o problema não é onde seus dentes estão, e sim o que você faz com o seu dente. Então, você pode ter a maloclusão que você quiser, mas a maloclusão só está presente quando os dentes estiverem tocando. E você deveria tocar os dentes, o quê? 20 minutos, 15 minutos por dia, ao final da deglutição do sólido. Então, o problema não é aonde estão os seus dentes. O problema é o que você faz com os seus dentes. Aí que vem a história, né? Quanto tempo você mantém os seus dentes em contato? Eu não estou preocupado se está assim, apertando, se está com um leve toque. Você fica com a sua mão assim, estendida? Quanto tempo você aguenta? Ou apertando? Quanto tempo você aguenta? E quanto tempo você quer aguentar ficar com a sua boca? E aí você tem algumas características individuais, né, em músculos. Né? O músculo da mastigação tem fibra cardíaca, então bate o coração, aumenta a tensão. Cada vez que você tem alteração do sistema cardiorrespiratório, você tem o quê? Aumento de tensão em músculo da mastigação. E assim vai. Aí tem N outras coisas. Então, tudo isso tem que estar dentro da sua tomada de história. Voltando à sua pergunta. Então, a tomada de história é você conhecer o paciente. É a mesma coisa, eu sempre brinco, não é? Tinha uma música quando eu era jovenzinho, num conjunto chamado Erva Doce, que falava moreno alto, bonito e sensual, eu posso ser a solução dos seus problemas, não é? Então, ele era o quê? Ele era um amante profissional, ele estava dando as características dele. Cada vez que você vai numa delegacia e fala, fui assaltada, o que o policial te pergunta? Quem te assaltou? Alto, baixo, moreno, olho claro, olho escuro, careca, com cabelo, né? E a mesma coisa. Na hora que o paciente chega para você e fala, eu tenho dor, ele está falando para você, eu fui assaltado. E ser assaltado significa alguma coisa? Não, não significa nada. Você não sabe nada. Ó, ele foi assaltado, e daí? Ele foi assaltado por quem? Então, a situação é essa. Se você, o exame clínico de palpar tal, é último a ser feito.
O exame clínico você só vai fazer para confirmar a sua tomada de história, para confirmar o seu entender da queixa do paciente. Eu não preciso tocar num paciente para saber o que ele tem. Não preciso fazer isso, tá? Então, na realidade, tem uma situação que eu devo tocar para fazer o diagnóstico. É um mecanismo de dor muscular, chamado dor muscular por ponto gatilho miofascial, que são áreas de baixa energia no músculo que formam uns nós, né? Uma área mais dolorida e parece um nozinho, né? Um carocinho. E na hora que você toca naquele ponto, essa dor ela se manifesta à distância. Então, é dor à distância, dor referida e assim vai, né? Então, tem muitos pacientes... E esse é o grande gerador de erro de diagnóstico, porque a articulação temporomandibular é uma área que muitos desses pontos referem dor para cá. Né? E o paciente não vem falando, tem uma dor aqui, quando aperta eu sinto ela aqui. Não, o paciente vem falando, eu tenho dor aqui. Né? E aqui é uma área perigosa porque existe uma articulação que dentista, uns conhece de mais, outros conhecem de menos, né? Que é chamada de ATM. E aí, tá com dor aqui, o problema é da ATM. E aí é o básico. Né? Quem vai entender, quem vai se propor a cuidar de pacientes com queixa de dor, o degrau número 1 é nunca acreditar que o local que o paciente está falando que está doendo é o local da origem da dor. Então ele fala, tá, dói aqui, dói aqui, dói aqui. O problema pode estar aqui ou não. Então, para esse mecanismo, porque alguns pacientes já vêm falando, alguns pacientes, eles já mesmo se perceberam, porque toda essa história começou com uma neurologista, que era neurologista da Casa Branca, tá? E chamava-se Travel. E aí ela via que ela apertava áreas no corpo e a dor se manifestava em outro lugar. Então ela foi a primeira a descrever esse mecanismo. Então tem alguns pacientes que, sem saber da história dela, agem que nem ela. Fala, doutor, por que eu aperto aqui e dói aqui? Cara, porque você tem um ponto gatilho miofascial. Mas esses são a minoria. A maioria não sabe. E quantos pacientes que vão com dor, tem um ponto aqui e refere para o dente. Aí tem dor de dente, vai onde? Vai no dentista. E o dentista está preparado a ver dor de dente. Ele não está preparado a ver dor num local que eventualmente exista um dente. E aí ele começa a procurar o quê? Começa a procurar a origem de dor no dente. Aí faz canal, retrata o canal, trepana, fura, põe implante, tira implante, porque a dor continua. E aí, ao final de tudo, o paciente é rotulado como um cara chato, um cara louco, porque nada melhora. E o que mantém essas dores de longa duração, que você recebe um paciente sentindo dor há 10 anos, 15 anos, é o ponto de interrogação do paciente, o questionamento por parte do paciente, do porquê que eu sinto dor. No passado, o problema era mecânico, era a dimensão vertical, relação cêntrica, interferência. Hoje, as coisas são, o conhecimento é diferente. Então, se você não sabe esses mecanismos de dor, você não sabe diagnosticar. E se você não sabe diagnosticar, você faz um diagnóstico errado. E aí cria um estado depressivo no paciente muito grande, um estado ansioso, um estado de por que eu sinto essa dor por tanto tempo? Já gastei, eu tenho paciente que chega para a gente falando assim, né? Doutor, eu estou financeira e emocionalmente destruída. Eu já fiz 3 cirurgias, aliás, 7 cirurgias, 2 tratamentos ortodônticos, já usei placa e nada cura, nada para essa dor. Então, doutor, eu estou desesperada, eu não sei o que eu tenho. Então, imagine uma pessoa assim há 10 anos, há 15 anos. Né? Toda vez que a dor, um caminho da dor, ele altera muito o estado emocional. Não é? Então, qualquer dor, o paciente sente um estado emocional
depressivo, né? O paciente fica carrancudo, machuquei, está doendo. Ninguém fala, legal, dando risada por causa da dor. Então, esse é um início, um dos caminhos da dor faz com que esse estímulo altere o sistema que te determina o humor. Só que a manutenção desta dor e a manutenção desse estímulo que gera dor e a manutenção desta incerteza são fatores que alteram muito o emocional do paciente. E toda vez que o paciente chegar com o emocional alterado, nós somos provedores de tratamento físico. O dentista não vai conseguir sozinho controlar essa dor. Só que aí o dentista... travando, doutor Sérgio. Pronto, acho que voltou. Oi? Tá ouvindo? Tô perfeito. Eu te ouço perfeito. Porque parou aqui, mas voltou agora. Eu acho que eu estou falando muito. Não, voltou. Até a via está depressiva. Então veja, toda vez que você tem um paciente assim, que a dor se tornou a doença, aí é muito difícil. É muito difícil você, como provedor de saúde física, que é o dentista, conseguir resolver. Aí, muitas vezes, o dentista não quer dividir esse paciente. Então, ele começa com tratamento farmacológico. E, muitas vezes, esse é o fator de piora do paciente. Então, se o paciente tem uma alteração de qualidade de vida pela dor, ele tem que ser atendido também por um provedor de saúde emocional, de pessoas que estejam preparadas, porque o dentista não tem esse preparo, não é? E não tem esta habilitação ética de atuar no aspecto emocional. Então, é importantíssimo você avaliar, dentro da sua tomada de história, na primeira vez, como é que está esse emocional do paciente. Então, o paciente que chegou sendo a dor o motivo da vida dele, né? Porque ele só vive ao redor da dor, não faz nada por causa da dor, só procura tratamentos por causa da dor, é um cara chato para outras pessoas, porque ele só fala da dor, aí ele não quer ter vida social, ele não quer ter... Então, não é com tratamento físico, não é eu colocando um dente, tirando um dente, não é assim. Ou não é nem mesmo eliminando ou controlando a origem da dor, que muitas vezes são problemas musculares. Mas já houve, ao longo do tempo, esse envolvimento emocional. E toda vez que o paciente perdeu a qualidade de vida por causa da dor, só um provedor de cuidados para esse paciente, o resultado é muito ruim. E também... Nem as placas, né, doutor Sérgio? Porque tem gente que superestimula as placas, né? Que vê placa como a principal forma de tratamento de DTM. E também é uma coisa que não é verdade, né? Que a placa não é uma coisa que vai curar o seu paciente ou tratar o seu paciente realmente, né? Então, mas isso é uma coisa muito interessante, né? Porque muitos colegas, talvez até você, já pode ter sido criticada em fazer um curso de DTM, porque dentro da comunidade odontológica, muitos dos dentistas acreditam que DTM é colocar uma plaquinha, coloque a plaquinha. Tudo bem, às vezes dá certo, às vezes tem paciente que chega e pede, eu quero que o senhor me faça uma placa. Tá, tudo bem, então você vai fazer um pedaço de acrílico para ele chupar, só fica contente chupando acrílico, chupa o acrílico, emocionalmente para ele é bom, tudo bem, usa, contanto que você não faça uma placa que gere alterações físicas, não é? Que altere posição de dente, que altere posição de mandíbula, né? Que possa gerar alguma alteração dentro dessa situação física que ele se encontra, sem problema nenhum, pode usar a placa. De início, qualquer coisa vai funcionar, não tem dúvida alguma.
Né? Agora, o problema é ao longo do tempo. O que uma placa que não estabilize os dentes possa gerar, né, alteração de posição de dente e tal. Essa não é a proposta do tratamento. O tratamento é você manter a anatomia que o paciente chega, colocar um dispositivo interoclusal que vai, pelo menos emocionalmente, para aquele indivíduo, fazer com que ele melhore, ou fazer com que ele se sinta bem, não é? Tem paciente assim, por outro lado, tem outro paciente que fala, não vem o senhor querendo colocar a placa, que eu já usei um monte delas e nenhuma delas funciona para mim. Então, claro que eu não vou usar. E sempre você deveria explicar qual é a função da placa, quais são os objetivos do uso da placa, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Agora, usar ou não usar é vontade do paciente. Se você não quiser fazer, ele vai sair e vai fazer no vizinho. Então, antes o dinheiro para você do que para o vizinho. Só que isso tudo vem de uma conversa. Tudo isso você tem que explicar o porquê que são os possíveis fatores causais da doença do paciente e qual seria a influência da placa. Só isso. Agora, se ele quiser usar, não, tudo bem. Mesmo que isso não sirva para nada, eu me sinto bem dormindo com a placa. Tudo bem, eu faço mal para o senhor. Se você não trouxer efeitos colaterais com o uso de um aparelho interoclusal, qual o problema de usar? Não é você? É ele que vai dormir chupando acrílico, que ele gosta. Qual o problema? Nenhum, faça. Agora, sabendo que isso não é o santo remédio, né? Não é uma hóstia, apesar de placa exercer muito a função da religião, né? Porque toda religião é cíclica. Até, tem umas que são mais do que as outras. Uma você tem que ajoelhar para a Meca todo dia, meio-dia, e outras você tem que ir pelo menos uma vez por semana. Né? Aí você vai lá e faz a mesma coisa por 50 anos da sua vida. Né? Reza a mesma coisa, a mesma sequência. Tal. O que é aquilo? Aquilo é renovação de placebo. Aquilo é renovação de fé. E fé é a coisa mais espetacular que você pode ter. A fé você remove o mundo, você cura, vai ver na Aparecida, né? E aí o Frei aí que vocês têm, né? Aí lá no norte, aí o Frei aí que Não sei, não. santo, o Frei que é santo aí. Então, é isso aí. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, é importantíssimo ter fé. Quem tem fé, vive mais. E placa é uma coisa que gera fé no paciente. Ele vai toda semana, você fica 3 horas e 15 ajustando um monte de pó, e ali, tá, põe na boca, tá gostosinho, tá ali, tá. Isso é um efeito placebo espetacular. E se eu curar todo mundo usando placa, e estou feliz da vida, um tratamento fácil, simples, e que Seria isso vai, bom se a gente vai. conseguisse curar todo mundo usando placa, né? Então, mas depende de como você coloca e depende da cabeça do paciente. Né? Tem paciente que chega para mim e fala assim, eu estava viajando com meu marido, esqueci a placa no primeiro hotel que a gente foi lá na Europa, aí perdi minha viagem porque durmo sem o marido, mas não durmo sem a placa. Tudo bem, aí eu quero que você me faça 2 placas, uma para usar e outra para deixar na Tá mala. travando. Tudo bem, sem problema. Se você fizer uma placa que não gera efeito colateral, faz. Você fica feliz, você ganha seu dinheiro, o paciente fica feliz. Agora, tem que ser para aquele paciente que se sinta feliz. O que é errado é você falar assim, o seu tratamento para todo mundo é uso de placa. Isso é errado. Isso é errado. Porque não é. Depende. Tem muita gente que indica também Ah, tratamento ortodôntico, né? Desgastes dentários, tudo isso a gente sabe que não é mais utilizado atualmente, né? Para tratamento de disfunção temporomandibular. não, a placa funciona muito bem para proteger dente, não deixar desgastar. Agora, deixa eu só acabar aquela pergunta que você me fez. A parte de exames complementares, né? Se usa muita tomografia, ressonância. Então, como o próprio nome diz, exame de imagem é exame complementar. Quando você não consegue resolver o seu diagnóstico clínico ou o exame possa ter a possibilidade de mudar 100% o seu diagnóstico, aí você pede.
E eu posso falar isso tranquilamente. Em 1989, eu fui o primeiro, aliás, uma das primeiras imagens de ressonância foi em 85 que nós fizemos, lá no Hospital Einstein. E depois, em 89, eu já comecei a trabalhar com ressonância magnética em serviço comercial, no Hospital Samaritano, de 89 para 90. E fiquei lá até 2011, porque me encheu, não quero mais saber de imagem, porque os pedidos são absurdos, eu não estou lá para discutir pedido, e nem mais tinha tempo, e nem interesse. Mas é um exame complementar só, assim, antes da ressonância, o que eu fazia? Eu fazia artrografia, colocava contraste na TM para ver a silhueta do disco articular. Fazia isso porque eu gostava de estudar, estudar por prazer, estudar porque me satisfazia, é isso. Eu gostava de fazer isso, não era rico, não me interessava muito por dinheiro e tal, então eu tinha que fazer alguma coisa que me desse prazer. E coisa que me dava prazer era estudar articulação temporomandibular, estudar músculo, depois músculo. Primeiro era a articulação, que o foco era a articulação. E aí fui, eu fiz artrografia, fiz ressonância, fiz tomografia, e assim, e hoje uso muito pouco. Né? Então, é isso. Quando você não tem um diagnóstico clínico, o que a gente vê assim, a pessoa quer substitui a falta de conhecimento por uma imagem. Uma Ela imagem. pensa que o radiologista vai escrever, olha, essa paciente tem isso, faça isso, isso e isso. O radiologista não vai escrever. Mas, por outro lado, o radiologista, ele tem que descrever tudo, porque se ele não deixar, ou se ele deixar alguma coisinha sem descrever, alguém pode processá-lo. Poxa, mas você não viu isso na imagem? Então, ele descreve tudo. E esse tudo que foi descrito, muitas vezes, é um processo de readaptação. Mas você tem imagens que, naquele momento que você fez, você não sabe se é um processo degenerativo ou se é um processo de adaptativo. E as pessoas vão sempre para o lado ruim, do lado da degeneração. Mas pode não ser. Só que este laudo vai ser lido por alguém. E esse alguém vai usar o laudo para basear o seu tratamento. Então, o tratamento não é baseado na queixa do paciente, o tratamento não é baseado no exame clínico do paciente, o tratamento é baseado em imagem. E quando você tem um tratamento baseado em imagem, a chance de erro é muito grande, principalmente da articulação temporomandibular, que as imagens são oposto da situação clínica. Quando a imagem pior estiver, melhor clinicamente o paciente está. Então, é isso que a gente vê. Né? Muita coisa. Eu já tive questionamento de paciente, advogado, que chegava para mim e falava: mas o senhor está falando que isso não é nada. Mas aí, a radiologista escreveu que eu tenho um disco perfurado. Né? E eu preciso de tratamento. Ô, senhora, um disco perfurado numa radiografia panorâmica é impossível. Sabe por que ela escreveu que o disco é perfurado? Veja o CRO dela. Veja, o meu CRO é 15 mil, o dela é 100 e poucos mil. Então, o problema é de CRO, senhora. Agora, se a senhora quiser que eu assine, aí eu aprendi. E também aprendi com um amigo, um grande amigo meu, que era diretor do INCOR. Quando você recebe um laudo errado, isso você tem que ter coragem, né? E capacitação profissional. Assina laudo errado, assine carimba. Tá lá, senhora, ó, seu laudo está errado. Vai reclamar com o radiologista e faça que, se ele não gostar, que venha conversar comigo e prove que eu estou errado. Esse laudo está errado. Como que numa radiografia panorâmica você vai falar que disco articular está perfurado, sabe? E aí a mulher vem e me ameaça ainda. Não, porque meu escritório de advocacia só processa médico e dentista, não adianta o senhor falar que o senhor é professor da Escola Paulista, da Sonopodo, que profissional ruim também está cheio nessas faculdades. Estou cansada de processar pessoal de lá. Ah, tudo bem. Aí ela falou assim, se daqui a 20 anos eu conseguir provar que o senhor estava errado, o senhor está perdido. Ah, vai embora, tchau. Sabe? É isso que você encontra.
É tá? verdade. Agora, a maioria dos dentistas tratam o paciente dessa forma, né? O paciente chega, eles não sabem muito o diagnóstico e acabam pedindo tomografia, ressonância, panorâmica, muitas vezes até sem necessidade, até para justificar, né? Isso justificar justificar Então, a consulta para o dentista não sabe o que fazer e acaba pedindo essas imagens para ver o que que ajuda e muitas vezes não sabe nem ler a imagem, né? Doutor Sérgio, então, e com oi, relação. Oi? diga. Não, Sim. não, tem muitos pacientes que chegam com. Antigamente, os pacientes chegavam com um monte de modelos ortodônticos, né? Cefalometria, modelo, eu não entendo nada disso, né? Hoje eles chegam com um monte de ressonância. E aí eu faço toda a minha avaliação, falo, ó, a senhora vai fazer isso, isso, isso. Aí ela fala assim, o senhor não vai olhar a imagem? E eu respondo, a senhora vai ficar feliz? Se a senhora ficar feliz, eu olho a imagem. Se a senhora não ficar feliz, eu não vou olhar a imagem, porque a imagem não vai me trazer nada de importante em relação ao que a senhora está me contando. Certo? Então é isso, é modismo. Muita gente não quer investir no entendimento de dor e pensa que pedindo um exame de ressonância a resposta vem. E não é isso. Doutor Sérgio, Estudar. é muito importante os alunos voltarem às disciplinas iniciais, né? Fisiologia da dor, não é isso? Muito Então, importante essa compreensão dos mecanismos de dor. então, mas Aline, agora que você está aí numa faculdade Tá, nova, não é? tá, Oi? tá travando. Oi, e agora? Tô ouvindo. Alô? Então, você que Tô está numa ouvindo. faculdade nova, você deveria colocar uma disciplina de dor. Em 2010, e foi publicado em 2011, a gente fez um trabalho com um aluno, que ele era diretor de uma faculdade lá em Maringá. E a gente avaliou com os coordenadores de curso de graduação aqui do Brasil, foram quase 100 respostas que deram sobre conteúdo programático de dor nas faculdades. E, na realidade, num curso de odontologia de 4.500 horas a 5.000 horas, a faculdade que mais dava o conteúdo de dor eram 40 horas na disciplina de prótese. Então, é muito ruim, né? Dentista não tem essa formação. Professor, Dentista não tem essa formação. na nossa faculdade, a gente tem uma disciplina de DTM e dorofacial. Sim, mas dentro dessa disciplina você tem que ter o conteúdo específico de dor. E dado A gente muito tem. bem dado. Com vias, com professores capacitados a A falarem gente isso. tem. Então, ótimo. É bom Doutor Sérgio, saber e fico contente de saber. doutor Sérgio, e a gente sabe assim, né, que muitas pessoas falam muito nesses deslocamentos de disco. O que que o senhor pode falar para a gente um pouco de deslocamento de disco? Esses estalos na. Então, na realidade, existem 14 mecanismos diferentes geradores de som articular, né? O mais comum, né, e que isso quem não sabe, você tem o disco articular que serve para diminuir a carga, que a articulação é uma articulação que sofre carga, e o tempo inteiro, na hora que você abre e fecha a boca, ele está sobre o osso móvel. E algumas pessoas, de boca fechada, esse disco está à frente. E na hora que você abre, ele sobe, faz o movimento e fecha. Na hora que o dente toca, não é? A cabeça da mandíbula vai mais para trás e o disco fica à frente. E cada vez que você abre a boca, cada vez que você fecha a boca, tem um som. Isso ainda é chamado de deslocamento anterior de disco com redução, porque o disco volta à sua posição anatomofisiológica sobre a cabeça da mandíbula. Mas ele só está fora desta posição na fase final do movimento, quando os dentes estão tocando. E quando o dente toca, a carga não está aqui, a carga está aqui. Então o disco está para frente no momento que ele não precisa estar. Porque na hora que você abre a boca, ele volta à sua posição normal. Então, cada vez que você abre a boca e ele volta à posição normal, tem um estalo.
Cada vez que, ao fechar a boca, a cabeça da mandíbula vai para trás, você tem outro estalo. E, às vezes, esse estalo, socialmente, atrapalha o paciente. A maior parte deles não tem dor. Tem o estalido na abertura, tem estalido no fechamento e não tem dor. Eles vêm com queixa social. Ah, vou perder meu casamento. Cada vez que eu beijo a minha esposa, ela faz um barulho, ou eu faço um barulho, e aí acaba o clima. Então, doutor, preciso ver porque não dá. Aí o outro fala, ah, cada vez que eu vou num restaurante, fica todo mundo olhando para mim. Então, eu tenho vergonha. Então, tudo bem. Então, isso é um tratamento de uma queixa social. Então, na realidade, a gente nem mais fala deslocamento anterior do disco, a gente fala disco posicionado anterior. 40% das pessoas, na fase de máxima intercuspidação, o disco está à frente da cabeça da mandíbula. Essas pessoas são assintomáticas, essas pessoas não têm dor, né? E 60% o disco está sobre a cabeça da mandíbula o tempo inteiro. Então, 40% da população adulta nessa situação assintomática, sem alteração da dinâmica articular, sem dor, isso é considerado uma variável de normalidade. O disco pode estar em 60% das pessoas sobre a cabeça da mandíbula, em todas as fases da dinâmica articular, e em 40% quando os dentes estão tocando em máxima intercuspidação, no qual a carga está aqui e não aqui, o disco está anteriormente posicionado. E aí ele volta à sua posição fisiológica assim que você começa a abrir a sua boca. Então isso é variável de normalidade. Então, não é passível de tratamento. Doutor Agora, Sérgio. só um minutinho, só quando que o som atrapalhar emocionalmente o paciente, aí sim, a gente vai tentar fazer alguma coisa muito simples, muito fácil, nada invasiva, mas não é esse o pensar de muitas pessoas. Aí vão para a cirurgia, e vai. Doutor Sérgio, a gente só tem mais uns 3 minutinhos. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Super. Então vamos derrubar então eu ele queria... antes. Vamos derrubar ele antes. Então, doutor Sérgio, eu queria aproveitar esse momento para lhe agradecer em meu nome, em nome da Faculdade Paulo Picanso, em nome da nossa linha acadêmica de orofacial, a LADOR. E eu espero que em breve a gente possa estar com o senhor fisicamente lá na faculdade, fazendo uma palestra com a gente. Vai demorar para eu voltar para Fortaleza, hein? Deixa esse convite passar. Vai ser breve, se Deus quiser. Então, tá bom. Então, Obrigado, doutor Sérgio, o senhor queria aproveitar... Pode falar. Um abraço, um beijo para todos os colegas que vi, colegas antigos, e adorei muito de vê-los. Tchau, Aline, obrigado, viu? Tchau. Tá travando, doutor Sérgio. Tá me ouvindo? Não, então, eu falei que eu queria agradecer aos colegas, que gostei muito de vê-los, não é? Colegas antigos, colegas recentes, foi muito bom essa oportunidade que você me deu. Um beijo para todos e para você também. Eu é que Obrigado agradeço pela chance que você me deu. o senhor ter aceitado o convite tão prontamente, certo? Eu vou deixar a live gravada, quem quiser acessar, tá? Boa noite pro senhor, obrigada. Tchau, um abraço se cuide aí, e se cuide. Tchau. Tchau. Tá.